Temas contemporâneos da gestão pública 2. Gestão de escolas públicas. Segunda etapa. Lembre-se que a ação de extensão foi dividida em 3 etapas. A etapa 1, que foi o diagnóstico organizacional da escola, e hoje iniciamos a etapa 2, a análise da autonomia e da descentralização. O objetivo dessa etapa: analisar como a autonomia pedagógica, administrativa e financeira se manifesta na escola investigada. Para tanto, vocês devem relembrarem, devem lerem de novo, devem rever a unidade 2, Modelo Organizacional da Escola, dada pela professora Márcia na parte teórica da disciplina. Roteiro, é apenas um roteiro. Ficam livres para elaborar o seu próprio roteiro, acrescentar, mas nunca diminuir, certo? Roteiro. 1. Leitura da lei. 2. Análise crítica. 3. Ligação com a realidade da escola. 4. Relatório analítico, 6 a 8 páginas. Um exemplo de relatório analítico. Introdução. Apresente brevemente a escola analisada. O objetivo da etapa. Por exemplo, este relatório tem como objetivo analisar como a autonomia pedagógica, administrativa e financeira se manifesta na escola investigada. A análise busca relacionar os referenciais legais da educação brasileira, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases, certamente, com a realidade observada na escola. Continuando o exemplo. Item 2. Fundamentação legal. 2.1. A Lei das Leis, a Constituição Federal de 1988. Apresente o artigo 206 da Constituição. Fale, leia, explique. Explique com suas palavras o que ele diz sobre a educação, a relação com a gestão democrática. Por exemplo, o artigo 16 da Constituição Federal estabelece isso, aquilo. Esse princípio, que está lá elencado, indica que a escola deve funcionar daquela forma. Entre agora na Lei de Diretrizes e Bases, LDB. Apresente o artigo 15. Explique o que significa autonomia escolar, como isso deveria acontecer na prática. Por exemplo, o artigo 15 da LDB estabelece que essa autonomia significa que. Isso, utilize a sua criatividade, escreva. Importante, não copie a lei apenas. Não faça literalidade, não se limite a transcrever a lei. Explique o significado dela. Se for preciso, até consulte um advogado, um bacharel em direito, ou um professor amigo, certo? Ou um namorado, uma namorada, fica à vontade. O importante é que consigam descrever precisamente os objetivos e o que pretendia o Constituinte de 88 ao fixar aquele capítulo destinado à educação. A análise da autonomia da escola, autonomia pedagógica, não confunda com autonomia financeira, com autonomia administrativa. Aqui é autonomia pedagógica do professor na sala de aula. Analise, a escola possui PPP? Ele está atualizado? Os professores participam? As decisões pedagógicas são coletivas? Isso acontece na prática ou no papel. Muitas vezes podem ter esses objetivos, essa autonomia, todo no papel. Mas no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim. Então, eu quero análise crítica. Se estiver no papel e não estiver na prática, me digam, colocam no relatório. Exemplo, análise da autonomia da escola, autonomia pedagógica 3.1. A Escola Municipal Esperança do Saber possui um projeto pedagógico PPP, conforme relacionado na etapa anterior. No entanto, verificou-se que este documento não é frequentemente atualizado e a sua construção não ocorre de forma participativa. Os professores participam de análise pedagógica, mas nem sempre são envolvidos nas decisões, etc. Fique à vontade, descreva com precisão. Não invente nada, mas não deixe nada de fora. Análise da autonomia da escola. Autonomia administrativa. Falávamos há pouco da autonomia pedagógica. Agora vamos falar da autonomia administrativa. A escola decide como usar os recursos? Existe participação nessas decisões? Há transparência? Isso acontece na prática ou só no papel? Como é que são feitos os repasses de recursos públicos para a escola? A escola é unidade gestora? Ela tem caixinha escolar para recursos próprios? Ela precisa fazer festinhas em junho e final de ano para arrecadar recursos? Tudo isso pode ser contemplado no relatório.
Exemplo, autonomia administrativa. A análise da gestão administrativa revelou um alto grau de centralização das decisões na figura da diretora da escola. Embora exista espaço para mais discussão, como reuniões, a tomada de decisão final tende a permanecer concentrada na gestão, etc, 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 etc. Não invente nada, não deixe nada de fora, mas sejam precisos e fidelíssimos à realidade. Análise da autonomia da escola, autonomia financeira. Então, falávamos da autonomia pedagógica, da autonomia administrativa, e chegamos finalmente à autonomia financeira, que eu já dei até um iniciozinho, uma entrada ali quando falei da gestão de recursos. A parte administrativa e a parte financeira correm juntas. Talvez isso me levou até a antecipar a questão dos recursos públicos. Analise. A escola decide como usar recursos. Existe participação? Há transparência? Está no papel ou está na prática diária? Aí segue no relatório a análise da autonomia financeira. Observa que a escola possui acesso a recursos públicos, destinados à manutenção e funcionamento, etc, etc. 4. Funcionamento dos conselhos. Analise. Existe conselho escolar? Ele funciona de fato? As reuniões acontecem ordinariamente, excepcionalmente? Há participação real ou isso é só no papel? Me responda, eu quero saber. Acrescente outros itens a essas indagações. Exemplo, a escola possui conselho, ou não possui instituído, pode ser funcionamento irregular, ou é irregular, ou é esporádico. Descreva com precisão. Contradições em teoria e prática. Analise. Ou seja, eu quero que você confronte o que a lei diz de um lado e o que acontece na escola do outro. Esse X é versus, tá? O que a lei diz de um lado versus o que acontece, de fato, na escola. Use as ideias de Amaral, de Aretti e outros. Ficam livres. Pesquisem. Não se conforme. Avance. Exemplos. Contradições entre teoria e prática. Embora a legislação preveja descentralização, observe-se que é mero um exemplo. Escreva com precisão. Não aumente, mas também não diminua. E nem invente. Análise crítica final. A autonomia escolar é real? É parcial? É apenas formal? E aqui eu vou separar para vocês o que seja real, material e formal. Formal é aquilo que está na lei. Está na lei é formal. Material é aquilo que a prática diária se observa. Então, se for apenas formal, coloque, critique. Se for formal e material, melhor que seja a vivência prática. Que a autonomia exista de verdade. Justifique com base em tudo que você analisou na parte teórica da disciplina. Análise crítica final. Redijo. Espero um texto conciso, mas completo. Falando da autonomia e da descentralização. Em resumo, não basta dizer tem PPP. Não quero saber se tem PPP. Eu quero saber o conteúdo. Entre a forma e o conteúdo, fique com o conteúdo. Você precisa analisar se ele funciona, se o PPP funciona, se ele está adequado, se ele é próprio àquela escola, ou se ele é um copia e cola de alguma coisa. A lei diz que a escola tem autonomia, mas isso acontece de fato, de verdade? É real? É material? Ou é só formal? Em resumo, seu relatório deve responder o que a lei diz, o que a Constituição diz em primeiro lugar, depois o que a lei diz, depois o que acontece de fato na escola, a realidade da escola, e depois vai me dizer se há diferença entre teoria e prática. Vocês perceberam que, na mesma escola, eu comecei olhando para a autonomia pedagógica. Existe um projeto político-pedagógico, mas ele não é atualizado com frequência. E os professores relatam um pouco participação de construção. Ou não. Vocês podem estar em uma escola que seja exatamente contrário, seja uma escola modelo, um exemplo para a comunidade. Eu até gostaria muito que vocês encontrassem essa escola. Mas confesso que não acredito muito, não. Na parte administrativa e financeira, a escola recebe recursos, mas a diretora decide praticamente tudo, sozinha. Com pouca participação, não fala para ninguém. Ela geralmente tem um apoio político de alguém que a indicou, que ajudou ela a chegar ao cargo de diretor. Será isso? Não sei. Estou indagando. Estou apenas fomentando a discussão. O ponto mais importante. A legislação garante gestão democrática, mas isso acontece na prática? Será mesmo? No caso dessa escola, você identifica uma contradição? Existe autonomia formal
na lei, mas autonomia real, material, na prática existe? Explore esse assunto. Vá fundo. Pontos fortes da escola. É o comprometimento dos professores, existência de reuniões pedagógicas, dificuldades, baixa participação nas decisões, centralização da gestão, conselho escolar pouco atuante, desinteresse dos professores, desinteresse da gestão, desinteresse dos alunos. E assim vai. Percebem a diferença? Nessa etapa, eu não estou mais só descrevendo, eu estou avaliando. Portanto, é o que eu espero de vocês, uma avaliação final da escola e de seu funcionamento e das autonomias pedagógica, administrativa, financeira e o funcionamento adequado do PPP.